Bora lá, meus amados. Iremos 17 minutos. Nós temos ainda para falar sobre aquilo que nós iniciamos então na primeira parte. Capítulo 2 de Apocalipse. Estou trazendo então uma possível interpretação, tá bom? Isso não é estranho não aos comentaristas, alguns não vão concordar, tudo bem, mas a gente só vai abordando algumas possibilidades e também vocês vão tendo algumas preferências aí, tá? Mas eu como professor, honestamente, preciso apresentar as possibilidades inclusive, né? Eu também tenho algumas preferências em alguns pontos, mas há outras possibilidades que outros homens de Deus, estudiosos, eles pensam, e não é antibíblico, é que talvez seja uma opinião diferente da minha. Mas eu como professor, honestamente, preciso apresentar o que tem na praça de possibilidade. As heresias a gente vai identificando, isso aqui não tem como. Tem gente que pensa assim, mas isso aqui não é assim, de fato. Mas tem coisas que honestamente eu falo, não, eu tenho essa opinião, mas eu não descarto essa totalmente, né? Então o capítulo 2 vai falar sobre a igreja de Éfeso, é a igreja que representa esse primeiro século, né, a igreja fervorosa. A igreja de Esmirna, então, ela representa a igreja que foi do ano 100, ou seja, do primeiro século, até o ano 312. Então essa igreja é a igreja que foi perseguida intensamente. Esmirna quer dizer mirra, vem de mirra, quer dizer amargura, né? Eles foram perseguidos. O texto está dizendo aqui, olha só, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação e pobreza, olha só, mas tu és rico, né? A riqueza deles era outra, mas eles eram pobres. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa é uma das duas igrejas que não recebeu reprovação nenhuma, só elogio. Representa então esse período do ano 100 até o ano 312, onde houve o Coliseu, lembra a história da igreja que nós falamos? Muitos crentes mortos assim aos montes, torturados, né? O império perseguiu e matou milhares e milhares de cristãos. Então essa igreja aqui, que é essa igreja pobre, perseguida, mas fiel e até a morte. Alguns pensam que essa expressão vocês vão ser jogados na prisão e serão tentados, e essa tribulação será de 10 dias. Alguns pensam que foram os 10 imperadores que passaram, os 10 imperadores de romano, né? Que passaram esse período todo perseguindo a igreja. Então vai pegar todos eles, esqueci os nomes. Diocleciano, Tito, Galba, Otto, Cláudio César, e tem mais outros mais aí. Então, a igreja de Pérgamo, que é a terceira, ela representa a igreja mundana, que é a igreja de 313, do ano 313 até o ano 600. Essa igreja de Pérgamo diz assim, ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha só, esses lembra do Balaão do Antigo Testamento? Sim. Que o cara, ele era mercenário, que profetizava, tudo, o negócio dele era dinheiro. Qualquer semelhança é mera coincidência com alguns hoje que passam pelas igrejas, né? Não é novidade nenhuma. Então eles amavam, tinha lá uns que seguiam o prêmio de Balaão, a doutrina, melhor dizendo, de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Lembra aquele grupo lá, que atormentava lá atrás? Eles estão aqui de novo, né? Um grupo herético. Arrepende-te, pois, quando não, em breve, virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Nem vou repetir a declaração de todas as outras, né, que tem ouvidos e tal. Então essa igreja aqui, Pérgamo, quer dizer casamento. No ano 313, o Estado e a igreja se casaram, irmãos. Ano 13, casamento, Pérgamo. Alto, elevado casamento. No ano 313, o imperador Constantino, ele se declara cristão, ele cessa a perseguição em todo o império,
Então igreja e Estado se tornam um só. Olha só, o Estado agora incluiu a igreja em si. Os bispozinhos, os presbíteros, os pastores, de perseguido foram assalariados. O Estado pagava. Os caras se corromperam aos montes. Daqui surge a Igreja Católica Apostólica Romana que nós conhecemos hoje. É aqui. Surge daqui. Daqui, do ano 303 com Constantino. Aqui surge a Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Onde passou séculos e séculos com essa mesma estrutura. Ou seja, era uma igreja que o Estado que mandava, né? O Papa, que tornou-se o líder maior, é ele que mandava e desmandava, colocava reis, tirava reis. Então, aqui é onde a igreja ela se corrompe, se mistura com o Estado. Olha, hoje também nós vemos esse perigo que acontece, né? Onde a igreja ela se mistura, porque existe papéis diferentes. Estado é uma coisa, igreja é outra, né? Então a gente vê muitos pastores se envolvendo na política de uma forma errônea. E não é que a gente diz que o crente não pode ser político, não tem nada a ver, mas a igreja se misturando, são duas esferas distintas, irmãos. Cada um tem um papel distinto, né? E aqui acontece isso, então, representa essa igreja mundana, se mundanizou. Então, acabou a espiritualidade. O verso de número 18, a igreja de Tiatira. Tiatira quer dizer sacrifício de trabalho, a palavra Tiatira, sacrifício de trabalho. Essa igreja é a igreja profana. Ela vai do período do ano 600 até 1517. Vamos ler o texto aqui, ó. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, tua caridade, teu serviço, a tua fé, tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, em quantidade, né? Também estava espalhado pelo mundo todo. Mas tenho contra ti o tolerares, ou seja, eles toleravam que uma mulher, né, que se chamava Jezabel, mulher que se diz profetiza, olha só, e possivelmente essa mulher era a própria esposa do pastor. No original a gente descobre isso, tá certo? Do pastor da igreja aqui de Tiatira. Possivelmente era a própria mulher do pastor. Então vamos lá. Verso número 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os seus servos para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. Essa mulher, Maíra, era uma irmã da igreja, possivelmente esposa do pastor da igreja. No original a gente dá para a gente afirmar isso, tá certo? É que a palavra lá é gunaica, né? Vem de guné, que é mulher. A gente pega lá então da mesma expressão. Na verdade o nome dela não era Jezabel, pego essa figura do Antigo Testamento, como foi Balaão, né? Então pego essas figuras só para comparar o caráter e etc. Então Jezabel foi aquela mulher perversa que desviou o povo, que ensinou idolatria, exato, que ensinava doutrinas erradas. Então aqui essa mulher tinha essa característica. Então o termo lá, no grego inclusive do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, quando fala, qual que é o nome do cidadão, da mulher, do marido da Jezabel do Antigo Testamento? Acabe, né? Acabe, tua mulher, a expressão no original é o mesmo, lá no Antigo Testamento e aqui, é a mesma, né? Tua mulher, não foi traduzido, mas o termo poderia ser traduzido como, cadê? Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, tua mulher, para quem que está sendo dirigida a carta? Ao pastor. Então, tua mulher, então possivelmente era a esposa do pastor que ensinava essas heresias dentro da igreja. Olha só. E ensinava então a idolatria e tal e tal. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, verso 21, da sua prostituição. Aqui o sentido é espiritual, tá certo? E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Deus deu tempo, irmão, do ano 600 até 1517, para essa igreja se arrepender, para esse povo se arrepender, mas não se arrependeram. Então Deus veio com juízo. 1517, quem que se levanta? Martinho Lutero, para combater essa igreja apóstata, essa igreja que vivia na prostituição espiritual, essa igreja que vendia os perdões. Você entender essa prostituição espiritual? Espiritual. Vender a igreja. Sim. Então, e corresponde, eu estou colocando aqui, mas correspondia
essa igreja, esse período da igreja, do ano 600 a 1517. Eu estou trazendo essa abordagem aqui. As características que tinham essas igrejas locais se mostrou em vários períodos da história. Né? Então, vocês estão entendendo isso, tranquilo, né? Então, as características eram igrejas reais, tinham lá os membros, essas pessoas. E as características que elas tinham se mostrou ao longo da história em fases, em etapas da igreja ao longo da história. Então teve lá do ano 100 a igreja que perdeu o primeiro amor, do ano 100 até o 312 a igreja que foi perseguida, do ano 313 até o ano 600 essa igreja que teve o seu casamento com o Estado, se misturou com o Estado, do ano 600 até 1517 essa igreja que se corrompeu ao extremo em muitas doutrinas esquisitas. A igreja católica foi introduzindo, né? A igreja é entendida como igreja de Cristo, irmão. É a igreja de Jesus está lá no meio, mas ela é conhecida na história como a igreja católica, mas é o povo de Deus que está lá. Martinho Lutero era um padre da ordem dos agostinianos, né? Então, um padre agostiniano, um monge, um homem de Deus. Agostinho, São Tomás de Aquino, tudo que a igreja católica se apropria como seus santos, mas na verdade são homens de Deus. Sim, senhora. Olha que coisa interessante, muitas vezes a gente, por não conhecer todos esses detalhes, a gente, né, se engana. Quem fez eles de santo foi o homem. Eles colocaram o santo Agostinho, o santo não sei o quê, mas idolatraram eles. Mas eram homens de Deus, não tinha nada a ver com a idolatria. Né? Então a gente pega em muitos homens de Deus e aí são homens de Deus. E não tem nada a ver o que fizeram com o nome deles. Eles não têm nada a ver mesmo, porque já estavam mortos. Depois, então, a idolatria é o povo que fez, mas santos homens de Deus, Santo Agostinho, São Tomás, e muitos outros aí que eu esqueci agora, né? Mas o que acontece? Então, essa igreja tinha características que se mostrou nesse período da história, né? O 3, capítulo 3, vai falar sobre a igreja de Sardes. Igreja de Sardes, eu acho interessante isso aqui também. Ela corresponde ao período de 1517 até 1750. Essa igreja de Sardes, Sardes quer dizer remanescente, irmãos. É aquele que resta da fidelidade. Que foi o período onde Martinho Lutero então surge, junto com outros mais, e ele propõe essa reforma, né? Ele protesta contra essa igreja apóstata, por isso que é conhecido então de protestantes. Nós somos conhecidos como protestantes, porque Martinho Lutero protesta contra essas doutrinas não bíblicas da igreja católica, né? Então aqui surge quem? O remanescente. Deus, ele destaca o remanescente na história. Vai desde 1517 até 1750. Vamos ler aqui para entender as características. E é o anjo da igreja que está em Sardes. Escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha só. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Onde que eu estou, meu Deus? Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha que coisa interessante. Então essa igreja, né, que tomou o mundo, mandava literalmente no mundo, mandava e desmandava, falava o que era certo e o que não era, na vida de todo mundo, irmão. Essa igreja, poderosa. Só que o texto diz aqui, né, a característica, né, é que eles, na verdade, eles não guardaram a palavra de Deus. Deus disse: ser vigilante, eu virei contra vocês. Só que tem algumas pessoas aí que andarão comigo, porque elas não se contaminaram. Então, dentro dessa igreja sempre houve um povo de Deus, sempre houve. Só que esse povo agora ele teve a ruptura com Martinho Lutero, e aí surgiu as igrejas, né? Depois protestantes e tal. Essa igreja corresponde então a 1517, que foi onde começou a reforma, até 1750, onde começam os grandes avivamentos na história. E a gente vai ver aqui que a característica da igreja de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraterno, amor fraternal. Filo, amor. Delfos, né? Fraterno, irmão. Então, Filadélfia quer dizer amor fraternal. Essa igreja é a chamada igreja missionária, a igreja que ganhou o mundo, invadiu os países. Aí tem muitos missionários, William Carey, os irmãos lá, o John Wesley, o Charles Wesley,
e os grandes pregadores, os diversos missionários, os 40 pelo menos que tem aí na história principais. Essa igreja é chamada de igreja avivada, missionária, vai de 1750 até o início do século 20 agora, tá? Olha só, já está chegando pertinho, a característica, né? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta é a porta da evangelização do mundo, irmãos. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que venceu, farei coluna no templo do meu Deus, e tal, e tal, e tal. Então essa igreja aqui é aquela que saiu para o mundo evangelizando, de 1750, os grandes avivamentos, né? a grande colheita de alma em muitos continentes. E aqui é a característica então dessa igreja fervorosa, missionária. O avivamento aqui veio na história. Tem umas igrejas chamadas Batista Filadélfia. É isso, mais ou menos nesse significado aí. Então aqui, amados, olha que coisa interessante, até o século XX agora, de onde surge o último grande avivamento do século XX, de onde se originou a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, né? O pentecostalismo vindo aqui para o Brasil, oriundo dos Estados Unidos, com 2 missionários suecos, Gunnar Wing e Daniel Berg, que é o que funda aqui a Assembleia de Deus, Missão de Fé Apostólica era o nome dela no início, e aí veio da Itália então Luigi Francescon e funda a Congregação Cristã do Brasil. Então são as duas igrejas conhecidas como igrejas pentecostais clássicas. A última que eu quero encerrar, mas eu quero retomar isso na próxima aula, e aí vocês me lembrem, tá? André, você falou que ia retomar o último ponto lá das duas igrejas, essas duas que eu quero destacar. A igreja de Laodiceia. Laodiceia quer dizer direito do povo. Direito do povo. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus rejeitará essa igreja, que não faz diferença em nada. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, veste branca, para que te visse e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. A igreja de Jesus estava para fora dela. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Essa igreja, ela representa, amados, sabe o que? A igreja dos dias de hoje. A igreja do final, o perfil da igreja dos últimos tempos. Uma igreja morna, que tem estrutura, tem dinheiro, tem povo, tem tudo na mão. Só que é aquela que diz assim: não tenho falta de nada. Não, eu estou para fora dessa igreja. É a igreja morna, que não faz diferença, não influencia. Olha só, há uma semelhança no nosso tempo? Será? Perceba que isso aqui de todo não é nada assim lógico, nem uma viagem, irmãos. Quando a gente analisa historicamente, faz sentido? Não é uma viagem na maionese. Ninguém tomou um chá de milho, cogumelo. Né? Faz tempo que eu não faço essas coisas, graças a Deus. A igreja está fazendo culto brega, irmão. Sabrina aí, tem igreja fazendo